questão número 16 é para você resolver uma equação exponencial. Olha só, as raízes inteiras da equação 2 elevado a 3x menos 7 vezes 2 elevado a x mais 6 é igual a zero. Isso aqui, como é que se chama? É uma equação exponencial, né? A equação exponencial é uma equação na qual o x, a incógnita, está no expoente. Como é que a gente resolve esse tipo de equação? Tenta fazer essa equação se transformar numa equação mais fácil. Então, como que a gente faz isso? A gente faz uma substituição. Normalmente desse jeito, né? Então, nós vamos fazer a seguinte substituição. Olha só, esse camarada aqui, 2 elevado a x, vamos chamar isso aqui de k. Então, a minha nova incógnita passou a ser k. E esse outro aqui, 2 elevado a 3x, é a mesma coisa que o quê? 2 a 3x? 2 a 3x é o 2ax elevado ao cubo, né? Olha aqui. 2 elevado a 3x é a mesma coisa que 2ax elevado ao cubo. Então, já que 2 elevado a x a gente está chamando de k, então quanto é que é isso aqui? O 2 elevado a 3x é k3, é k ao cubo. Sendo assim, a nossa equação pode ser reescrita desse jeito. 2 elevado a 3x, que é k ao cubo, menos 7 vezes 2ax, que é k, mais 6 é igual a zero. Então, ficou quase uma equação do segundo grau, né? Quase uma equação fácil. A gente ficou, na verdade, com a equação do terceiro grau. Olha só, existe fórmula para resolver equação do terceiro grau, se chama fórmula de Cardano, mas é muito complicado o seu uso, tá? Eu recomendo que você tente fazer de outro jeito. O jeito que eu vou recomendar é por tentativas. Olha só. Existe um teorema chamado Teorema das Raízes Racionais, que diz o seguinte: quando uma equação polinomial tem raízes racionais, essas raízes são divisores desse termo independente, dividido pelo coeficiente do termo de maior grau. Como é que eu aplico isso na prática? Olha só, o termo independente é 6. Eu vou dividir pelo coeficiente do termo de maior grau, que é 1. Isso aqui vai dar 6. Isso significa o seguinte: se essa equação aqui tiver alguma raiz racional, essa raiz é um divisor de 6. Divisores desse resultado aqui, esse número sobre esse, tá? Então a gente tem que encontrar os divisores de 6, e aí o que a gente faz com esses divisores de 6? Nós vamos testar. Testar se eles anulam essa expressão. Quem são os divisores de 6? Você vai ter o 1, tem 1 e tem o menos 1, né? Vamos botar aqui, mais ou menos 1. Todos eles podem ser positivos ou negativos. Você tem o 2, que pode ser positivo ou negativo. Você tem o 3 e você tem o 6. É divisor à beça para você testar, hein? 1, 2, 3 e 6, positivos ou negativos. Mas sabe de uma coisa? Quase sempre eles escolhem uma equação bonitinha para que dê uma raiz 1 ou menos 1. Quase sempre. Então vamos testar. Será que 1 é raiz? Testar se 1 é raiz. Como é que a gente faz para testar se 1 é raiz? Você vai pegar o valor de 1 e vai jogar no lugar da incógnita. Então isso aqui vai ficar o quê? 1 ao cubo, menos 7 vezes 1, mais 6. Quanto é que dá isso aqui? Dá 0. Dá 0 significa que 1 é raiz. Eu acabei de encontrar uma raiz. Que sorte, hein? Olha, se não fosse, você iria testar o menos 1, testaria o mais 2, o menos 2. Quer dizer, tem que ser uma dessas aqui, né?
Pode ser que não seja nenhuma delas, realmente pode ser. Pode ser que você dê o azar de testar todos esses divisores e não encontre uma raiz. Quer dizer, a raiz não seria um número racional, poderia ser um irracional, né? Uma expressão horrorosa com raiz cúbica de 2, por exemplo. Tá, mas quase sempre eles escolhem umas equações bonitinhas para você encontrar com facilidade. Então, x igual a 1 é uma raiz. E aí, quando você encontra uma raiz de uma equação qualquer, polinomial de grau acima de 2, porque se for de segundo grau é moleza, você usa a formulinha e resolve, né? Tem fórmula para isso. Mas terceiro grau, aí você vai fazer o seguinte, você acha uma raiz. Achamos a raiz x é igual a 1. Quer dizer, x igual a 1 não, k igual a 1, né? E aí você vai pegar essa expressão e vai dividir por k menos 1. Claro que normalmente seria x, né? Quase sempre se usa x, mas aqui a gente está usando k. Então você vai dividir a tua equação original por k menos 1. E aí você vai estar colocando k menos 1 em evidência. E aí você vai ficar com uma outra equação de segundo grau. Como é que a gente faz a divisão aqui por k menos 1? O que a gente faz? Bom, você pode fazer a divisão, se você quiser dividir direto, ou você pode dividir usando o método de Briot-Ruffini. Como é que é esse método de Briot-Ruffini? Só para lembrar, você vai fazer isso aqui, ó. Os coeficientes da sua equação tem que estar na ordem e tem que estar completa, na ordem decrescente. Então aqui, por exemplo, o termo de terceiro grau, o coeficiente é 1. O termo de segundo grau não tem, então é 0. Agora o primeiro grau é menos 7, beleza. E agora de grau 0 é 6. Claro, se você fosse fazer a divisão de um polinômio por outro, também você teria que completar e colocar na ordem, né? E aí você vai pegar este número aqui, que é esta raiz, não é o menos não, tá? Veja bem, se você tem uma raiz 1, significa que esse polinômio é múltiplo de k menos 1. Porque k igual a 1 vai anular esse parênteses, vai fazer isso aqui virar 0. Então vai anular a expressão. Então você vai colocar aqui, o número que está junto do menos aqui, ou seja, a sua raiz que você encontrou, né? E aí você vai fazer a seguinte conta, presta atenção. Você vai colocar números aqui. Esse primeiro número que você coloca é uma repetição desse aqui de cima. E os outros números, você vai fazer o seguinte, você vai multiplicar e somar com esse. Multiplica esse por esse e soma com esse. Então vamos multiplicar 1 vezes 1 dá 1, somando com 0 vai dar 1. Agora o próximo, você vai multiplicar esse 1 por esse 1 e vai somar com esse aqui. Então 1 vezes 1 dá 1, com menos 7 vai dar menos 6. Agora o próximo, você vai multiplicar 1 por esse menos 6 aqui e somar com esse. Então vai ficar 1 vezes menos 6 é menos 6. Menos 6 com 6 vai dar 0. Quando dá 0 aqui, significa que aquela expressão tinha um fator igual a esse aqui, né? Claro, você já viu que anula, você já viu que o 1 é raiz. Então vai dar sempre um 0 aqui no final. Então você pode dizer que a sua expressão original, ela é igual a k menos 1 vezes esse novo polinômio. Que novo polinômio é esse? Esses são os coeficientes dele. São k ao quadrado mais 1 vez k menos 6. Quer dizer, os números que você acha aqui são os coeficientes do polinômio de grau inferior. Então, quando você encontra uma raiz, coloca em evidência essa expressão aqui. A expressão que você acha é uma nova equação de grau menor. E se terceiro grau é muito difícil resolver, segundo grau é muito mais fácil, né? Então, eu já tenho uma raiz k igual a 1. E quais são as outras raízes?
você resolve essa equaçãozinha aqui. K2 mais K menos 6 é igual a 0. Equação do segundo grau, vamos resolver pela formulinha. Quanto que é o delta dessa equação? Delta vai ser b ao quadrado, que é 1, menos 4ac vai ficar então mais 24. O delta vai dar 25. A raiz de delta é 5, né? Então as raízes dessa equação vão ser menos b mais ou menos a raiz de delta, que é 5, sobre 2a, sobre 2. Então, as raízes dessa equação vão ser menos 1 menos 5 sobre 2, que vai dar menos 3, e menos 1 mais 5 sobre 2, que vai dar mais 2. Então, as raízes dessa parte aqui são menos 3 e 2. Menos 3 e 2. E a raiz dessa parte aqui é mais 1. Então, é assim que a gente resolve a equação do terceiro grau. É menos trabalhoso fazer desse jeito do que usar aquela fórmula de Cardano, né? Depois você olha lá no Google, tem mostrando essa fórmula. Tá, então esse aqui é um método geral para você resolver uma equação do terceiro grau. Quase sempre dá certo. A única coisa que pode não dar certo é você não encontrar uma raiz racional aqui testando valores, né? Ou então já pensou? Você testou aqui, não deu, testou aqui, não deu, testou... Aí ficou mais 6. Puxa vida, você já elevou ao cubo, teve que chegar até o 6, né? Começa do 1 que fica mais simples. Testa o 1, menos 1, depois o 2, menos 2. Vai pela ordem. Então, olha só. Esses valores que nós encontramos aqui são as raízes dessa equação. Isso aqui é o K. O K pode ser isso, isso ou isso. Mas o K é 2 elevado a x. Então, na verdade, essas três soluções, elas se transformam nisso aqui, ó. 2 elevado a x é igual a 1. 2 elevado a x é igual a menos 3. E 2 elevado a x é igual a 2. E olha a pegadinha aqui, ó. 1 menos 3, 2. Aí você olha aqui. 1 menos 3, 2, acertei, marquei lá, mais uma certa, nada disso. Isso aqui não é a solução dessa equação, isso aqui é a solução dessa outra equação. É uma equação auxiliar, né? Isso aqui são os valores de K que anulam essa expressão. Mas você tem que saber os valores de X que satisfazem isso aqui. Então você vai ter 2 elevado a x igual a 1. Se você tiver 2 elevado a x igual a 1, quem seria o x? X é igual a 0. Porque 2 elevado a 0 dá 1, né? O valor de x que faz com que essa exponencial dê resultado 1 é x igual a 0. Então, essa aqui é uma solução da sua equação original. E essa aqui, 2 elevado a x a menos 3, pode 2 elevado a um número real dar como resultado um número negativo? Não tem como. A exponencial é sempre positiva. Então, isso aqui é uma solução inválida, né? Não tem valor de x real que satisfaça isso aqui. E ele não falou nada aqui, mas você vê que todo mundo aqui, as respostas são reais, né? Bom, e 2 elevado a x igual a 2? Se você tiver 2 elevado a x igual a 2, qual é o valor de x correspondente que faz com que 2 elevado a x dê 2? Isso é x igual a 1. Se o x for 1, realmente 2 elevado a 1 vai dar 2, né? Então, quais são as soluções dessa equação original? X é igual a 0 ou x é igual a 1. Então, o conjunto solução é o conjunto que tem 0 e 1. Essas são as soluções, quer dizer, os valores possíveis para x que fazem com que essa expressão dê 0. 0 e 1. Cadê 0 e 1? Ó, as raízes inteiras dessa equação. Ainda tem isso aqui em raízes inteiras. Claro que se ele falou que são inteiras, está incluído aqui que são reais. Então, esse número aqui, na verdade, é um número complexo, tá? Não é o caso de usar aqui. Ele quer raízes inteiras. Então, se tivesse uma fração aqui, você ia ter que eliminar, porque ele quer as raízes inteiras. Então, são 0 e 1. Então, tá aqui 0 e 1. Resposta correta. Letra A de alfa.